Imagine que, escondidas nas selvas da América Central, existem pirâmides misteriosas, cujos propósitos ainda são um enigma. Essas construções, erguidas entre a densa vegetação, desafiam a explicação até mesmo dos arqueólogos modernos. Ao mesmo tempo, há túneis subterrâneos, conhecidos apenas pelos povos locais, que poderiam ter sido usados para comunicação e abrigo. E o que dizer das cabeças de pedra que parecem ter caído do céu? Algumas delas pesam mais de 30 toneladas e têm detalhes que impressionam a imaginação. Os arqueólogos encontram semelhanças na arquitetura que ligam civilizações separadas por milhares de quilómetros, mas ainda não conseguem explicar como elas poderiam ter se encontrado. Isso não é ficção, mas sim construções reais, algumas das quais são reconhecidas pelos arqueólogos, mas seu verdadeiro significado e origem continuam sendo um mistério. As linhas de Nazca no Peru são um vasto painel que se estende por uma área de mais de 30 quilómetros quadrados, onde uma antiga civilização criou imagens misteriosas que podem ser vistas apenas do alto. Imagine gigantescos animais, colibris, cães, macacos, além de complexas figuras geométricas cujas dimensões podem atingir vários metros. Como isso foi possível? A pergunta permanece sem resposta, pois essas imagens foram criadas com ferramentas simples, como paus e pedras, usadas para remover a camada superior da Terra. O mais surpreendente: algumas dessas linhas são perfeitas a ponto de ainda hoje não conseguirmos explicar como os antigos conseguiram tal precisão sem tecnologias modernas. Mas isso não é o mais estranho. Alguns pesquisadores sugerem que essas linhas poderiam ser mapas astronómicos, indicando estrelas e constelações importantes para o calendário agrícola. Mas espere, há teorias ainda mais loucas. Uma delas afirma que essas linhas poderiam ser pistas de aterrissagem para deuses que desciam do céu em suas máquinas voadoras. Já imaginou como esses seres divinos poderiam ter aparecido na Terra, seguindo essas linhas? Cerca de 80 imagens foram descobertas, e sua idade é estimada em mais de 2000 anos. Mas como elas conseguiram sobreviver por séculos em tão perfeito estado? A resposta é surpreendente. O clima da região onde estão as linhas é extremamente seco, o que ajudou a preservar as imagens da erosão. Mas há um problema. As linhas não eram sempre visíveis até que começaram as pesquisas aéreas nos anos 30 do século XX. Imagine como os arqueólogos devem ter-se sentido ao ver essas imagens e perceber que estavam diante de um verdadeiro enigma a ser desvendado. Quantas pessoas poderiam ter passado por ali sem saber que aqueles desenhos estavam sob seus pés? Cada linha, cada imagem, não é apenas um elemento decorativo, mas parte de um sistema complexo que poderia ter múltiplas funções, desde rituais até práticas. Por exemplo, os animais poderiam estar relacionados com a mitologia, onde cada um desses seres desempenhava um papel especial na vida dos antigos povos. E quando você acha que já sabe tudo sobre as linhas de Nazca, surge outro fato surpreendente. Nas últimas décadas, os pesquisadores descobriram que algumas dessas linhas podem mudar ao longo do tempo, possivelmente devido à ação do vento e outros fatores naturais. Isso coloca em dúvida até mesmo nossas compreensões mais básicas sobre como essas linhas foram criadas e quais segredos ainda guardam. Você não vai acreditar, mas alguns cientistas acreditam que essas linhas podem fazer parte de uma imagem ainda maior, conectando-as a outras culturas antigas ao redor do mundo, como Stonehenge na Inglaterra. Essas paralelas nos fazem refletir. Será que as antigas civilizações tinham algum tipo de linguagem ou compreensão comum que ainda não conseguimos decifrar? As linhas de Nazca continuam sendo uma das maiores enigmas da arqueologia, e cada nova descoberta apenas aumenta o mistério. E o que é ainda mais surpreendente, Algumas imagens, como o Grande Cão, têm um nível de detalhe tão impressionante que levanta questões sobre o quão avançados eram os artistas da época. o monumento Stonehenge na América, também conhecido como Stonehenge americano, está localizado na pitoresca região de Nova Hampshire e é um impressionante monumento de pedras que desperta muitas perguntas e debates entre arqueólogos e historiadores. Essas grandes pedras, dispostas em forma de círculo, serviam como um tipo de calendário solar, permitindo que os antigos acompanhassem o tempo e as estações. O diâmetro do círculo é de aproximadamente 30 metros, e a altura de algumas das pedras que estão de pé chega a 3 metros. Mas o que realmente intriga é como esses blocos gigantes foram movidos e colocados em seus lugares. E isso não é tudo. Pesquisas arqueológicas indicam que a idade desses monumentos pode exceder 3.000 anos, tornando-os mais antigos do que muitas civilizações conhecidas. No entanto, há outra hipótese. Alguns cientistas relacionam essas pedras com tribos celtas, que poderiam ter alcançado a América muito antes de Colombo. Essa ideia causa um choque, pois questiona a compreensão tradicional da colonização do continente. Mas há mais? Os antigos celtas usavam construções semelhantes na Europa para rituais e observações astronómicas. Isso leva a pensar que eles poderiam ter deixado suas marcas até mesmo no novo continente. Mas espere, ainda há mais.
Em torno do Stonehenge americano, foram descobertas tumbas misteriosas, provavelmente da mesma época dos próprios monumentos. Algumas delas contêm restos que podem pertencer às pessoas que criaram essa impressionante construção. Pesquisadores acreditam que essas tumbas poderiam ter sido usadas para rituais relacionados ao culto aos antepassados ou a eventos astronómicos. Além disso, na região foram encontrados muitos artefatos, como ferramentas de pedra e cerâmica, que podem fornecer pistas sobre quem exatamente construiu esse monumento misterioso. Alguns arqueólogos até acreditam que nesse local ocorreram rituais antigos relacionados ao solstício e ao equinócio, destacando a importância da astronomia para esses primeiros habitantes. E agora imagine, em determinados dias do ano o sol nasce e se põe exatamente entre as pedras, criando um espetáculo que poderia encantar e unir as pessoas daquela época. E de maneira surpreendente, até hoje esse lugar atrai milhares de turistas que desejam tocar as antigas mistérios e sentir a magia desse patrimônio histórico. Mas você sabia que algumas das pedras do Stonehenge americano podem ter sido movidas de outros lugares, o que só aumenta o mistério desse lugar já misterioso? Existem até teorias de que essa construção poderia ter servido não apenas como centro astronômico, mas também cultural para os primeiros habitantes. Diante dessas descobertas que continuam a causar interesse e debates, o Stonehenge americano se torna não apenas um monumento, mas uma verdadeira enigma que pode mudar nossa compreensão da história antiga da América. Nesse contexto, vale destacar que alguns pesquisadores até consideram a possibilidade de que aqui se cruzaram caminhos de diferentes culturas, criando uma mistura única de tradições e costumes. Esse aspecto mosaico da história é apenas o começo, e talvez no futuro nos aguardem novas descobertas que possam refutar as ideias comuns sobre o passado. Portanto, vale refletir. Quais outros mistérios essas antigas pedras ainda escondem? E quais segredos elas poderão revelar no futuro? O Círculo da Serpente em Ohio é uma impressionante terraplenagem de mais de 400 metros de comprimento, que segue com precisão os contornos do corpo de uma serpente. O que torna isso ainda mais fascinante é que a cabeça dessa serpente gigante está orientada exatamente para o ponto do solstício de verão, levantando questões sobre o nível de conhecimento astronômico dos antigos construtores. Para se ter uma ideia, imagine uma construção tão grande que pode ser vista até do espaço. Estudos indicam que esse objeto foi criado há mais de 2000 anos, e embora seu propósito exato permaneça um mistério, acredita-se que ele desempenhou um papel importante nos rituais das tribos indígenas, que ainda hoje o consideram sagrado. Mas quem eram esses misteriosos construtores? Na comunidade arqueológica existe a opinião de que o Círculo da Serpente poderia ter sido construído pelo povo Adena, que habitava essas terras na época. Eles deixaram muitos monumentos, mas esse objeto se destaca por seu tamanho e forma. É importante notar que essas terraplenagens não foram acidentais. Elas foram criadas com o objetivo não apenas de rituais, mas também, possivelmente, para marcar locais importantes na Terra. Você acha que eles poderiam ter usado essas construções para observações astronômicas? As evidências sugerem que eles poderiam ter acompanhado os ciclos solares e lunares com esses edifícios, criando calendários precisos. Estudos mostram que terraplenagens semelhantes foram usadas em diferentes culturas ao redor do mundo, desde os índios da América do Sul até as tribos que habitavam Ohio. Mas isso não é tudo. Nas proximidades do Círculo da Serpente foram encontradas outras terraplenagens semelhantes, que sugerem que ele fazia parte de um sistema mais amplo de construções. Quem sabe quantos segredos essa terra ainda guarda? Nos últimos anos, arqueólogos continuam a encontrar artefatos que podem revelar a vida e os costumes daqueles que habitavam essas terras. Por exemplo, no século XII a.C., foram encontrados instrumentos de trabalho que indicam que as pessoas se dedicavam ativamente à agricultura. E agora imagine. Nesse tempo você poderia ver pessoas se reunindo nesse lugar sagrado para celebrar o solstício de verão, trazendo ofertas aos deuses na esperança de uma boa colheita. Quais outros rituais poderiam ter sido realizados nesse lugar? Alguns dados indicam que os construtores usaram cálculos geométricos complexos para determinar com precisão a direção do Sol em diferentes épocas do ano. Uma teoria sugere que o Círculo da Serpente poderia fazer parte de um sistema mais complexo, que incluiria outros locais sagrados e plataformas rituais. Mas isso ainda não é o mais estranho. Alguns fontes mencionam que, durante a construção, foram usados instrumentos especiais feitos de pedra local e madeira. Essas descobertas levantam muitas questões sobre a tecnologia disponível para as pessoas daquela época. E o mais incrível de tudo, alguns especialistas acreditam que essas terraplenagens poderiam ter servido não apenas para rituais, mas também como pontos de referência para viajantes, ajudando-os a se orientar nesse vasto e muitas vezes perigoso mundo. Assim, o Círculo da Serpente se torna não apenas um monumento arquitetônico, mas também uma chave para entender a vida e a cultura dos antigos povos. Tiwanaku está localizado a mais de 3.700 metros acima do nível do mar, e é uma das construções megalíticas mais enigmáticas do planeta.
Imagine blocos com peso de até 30 toneladas, perfeitamente trabalhados de modo que suas bordas se encaixam com precisão sem o uso de argamassa. Como isso foi possível em condições de altitude? As lendas locais falam sobre deuses do céu, que trouxeram conhecimentos e tecnologias, permitindo que os antigos construtores criassem esse complexo fascinante. Mas não para por aí. Alguns pesquisadores afirmam que a arquitetura de Tiwanaku contém orientações astronômicas. Por exemplo, a localização da principal praça aponta exatamente para o ponto de nascimento do Sol no dia do solstício de inverno. É estranho, mas esses conhecimentos eram conhecidos há muitos séculos antes da existência de instrumentos astronómicos modernos. Como os antigos Incas, que viviam aqui, podiam ter esses conhecimentos? Um aspecto importante é que, entre os blocos de material de construção, há pedras que não são típicas da região. Foram trazidas de mais de 100 quilômetros de distância. Isso levanta a questão: como os antigos povos transportaram esses blocos maciços através de montanhas e terrenos difíceis? As pesquisas indicam que para isso poderiam ser usadas tecnologias primitivas, mas eficazes, como patins e sistemas de alavancas. Outras partes da construção, como paredes e terraços, foram construídas com uma precisão incrível, permitindo que suportem terremotos. Você sabia que alguns blocos em Tiwanaku foram trabalhados de modo que suas superfícies lembram espelhos? Isso cria um efeito em que os raios solares são refletidos, iluminando a estrutura durante o dia. Mas ainda não é tudo. Na área de Tiwanaku, arqueólogos descobriram muitos objetos rituais, vasos cerâmicos, estátuas e ferramentas de trabalho, que dão uma ideia da cultura e religião dos habitantes locais. Alguns desses achados datam de aproximadamente 600 anos. Mas o que realmente impressiona? Em Tiwanaku não foi encontrado nenhum sepulcro. Como isso é possível? Uma das hipóteses é que os habitantes desse megápolis praticavam cremação e não enterros tradicionais. Nesse caso, para onde foram os restos mortais? Talvez tenham sido escondidos nas entranhas das montanhas sagradas, o que deu origem a muitas lendas sobre deuses do céu. E se Tiwanaku não fosse apenas o centro da vida religiosa, mas também um nó científico, onde se trocavam não apenas mercadorias, mas também conhecimentos? Isso nos leva a uma ideia interessante. Há uma conexão entre Tiwanaku e outras civilizações antigas, como os Maias ou o Egito. Todas essas culturas construíam suas construções megalíticas usando métodos semelhantes de trabalho de pedra, o que faz pensar na troca de experiências e conhecimentos. As questões sobre como e por que foi construído Tiwanaku ainda não têm respostas. Mas as pesquisas continuam e cada novo achado, sejam artefatos únicos ou novos métodos de construção, só adiciona mistério a esse lugar enigmático. Por exemplo, descobertas recentes indicam que na área de Tiwanaku poderiam ser realizados rituais complexos com a participação de dezenas de pessoas, o que desperta interesse pelas estruturas sociais dessa sociedade. Como eles poderiam organizar eventos de tamanha escala? Tudo isso nos faz refletir sobre o quanto sabemos pouco sobre a vida e a cultura dos povos antigos e sobre quais segredos ainda guarda essa cidade fascinante. O Sacsayhuaman no Peru não é apenas um monumento histórico, é uma verdadeira enigmática que deixa os cientistas e arqueólogos em um beco sem saída. As paredes desse complexo antigo são compostas por enormes blocos de pedra, alguns pesando até 200 toneladas. Imagine, cada um desses blocos maciços foi perfeitamente ajustado ao outro sem o uso de cimento. Como isso é possível? Os cientistas ainda não conseguiram encontrar uma resposta para essa pergunta. Nem as tecnologias modernas conseguem reproduzir tamanha precisão. Para entender a magnitude da obra, basta dizer que alguns dos blocos têm dimensões comparáveis a um carro pequeno. Uma das características mais impressionantes do Sacsayhuaman é como os elementos da construção, apesar de seus tamanhos colossais, estão tão bem ajustados que é quase impossível passar uma folha de papel entre eles. Mas isso ainda não é o mais estranho. Ao redor dessas paredes circulam lendas sobre o uso de tecnologias e métodos desconhecidos para sua construção, que foram perdidos ao longo do tempo. Por exemplo, alguns arqueólogos sugerem que as pedras poderiam ter sido tratadas com som ou calor, mas não há provas disso. Localizado a mais de 2.000 metros acima do nível do mar, o Sacsayhuaman oferece uma vista impressionante da cidade de Cusco, tornando-o não apenas uma maravilha arquitetónica, mas também um objeto estratégico. Mas o que é ainda mais surpreendente? Essa fortaleza era parte de um grande complexo utilizado para fins militares e religiosos. As paredes não apenas protegiam contra inimigos, mas também desempenhavam um papel importante em rituais relacionados ao culto ao Deus Sol. O pátio interno se eleva majestosamente sobre os paisagens circundantes, e suas dimensões impressionam. As paredes têm quase 400 metros de comprimento. Como os construtores conseguiam transportar esses blocos tão pesados até essa altura? As respostas a essa pergunta apenas geram mais perguntas.
Algumas teorias afirmam que sistemas de roldanas e estruturas de madeira eram usados, mas nenhuma descoberta arqueológica confirma essas hipóteses. Além disso, para mover os blocos em terrenos montanhosos, seriam necessários esforços e recursos colossais, que aparentemente estavam disponíveis apenas para uma civilização altamente desenvolvida. Mas isso ainda não é tudo. Durante os terremotos, que são comuns nessa região, as paredes do Sacsayhuaman não apenas não são destruídas, mas permanecem verticais, o que testemunha a genialidade da engenharia dos antigos construtores. É impressionante, mas nenhum dos tremores destrutivos conseguiu danificar essas grandes estruturas. Compare isso com os edifícios modernos, que apesar de todas as conquistas tecnológicas, frequentemente sofrem com terremotos. E quando você pensa que já sabe tudo sobre o Sacsayhuaman, deve ouvir sobre os enigmáticos canais que cercam a fortaleza. Esses canais provavelmente eram usados para fornecimento de água e possivelmente também tinham um valor ritual. Como exatamente foram construídos e utilizados? Os cientistas ainda tentam desvendar esse mistério. Tente imaginar a vida nesse lugar há muitos séculos. Mercados barulhentos, cerimônias religiosas, encontros de guerreiros. E tudo isso, ao fundo dessas grandiosas paredes que parece guardam muitos segredos. Cada rachadura, cada pedra pode contar uma história, mas apenas a natureza e o tempo conhecem seus segredos. Imagine quantos enigmas ainda não resolvidos esse monumento histórico guarda. Imagine as majestosas pirâmides de Tikal, que se erguem acima das selvas da Guatemala e parecem guardiões de uma antiga civilização maia. Essas construções, que atingem 40 metros de altura, serviam não apenas como locais de adoração, mas também como arenas para rituais de sacrifícios, que desempenhavam um papel crucial na vida religiosa dos maias. Você sabia que, quando você bate palmas no pé de uma dessas pirâmides, o som se reflete de tal maneira que cria um efeito que lembra o chamado de uma ave sagrada, o Quetzal? Esse fenômeno acústico foi especialmente calculado pelos arquitetos da antiga cidade. O som criado por um simples palmas se espalha pela pirâmide e retorna ao ouvinte, criando a ilusão de que a ave realmente responde aos seus chamados. Mas isso não é tudo. Cada uma das pirâmides de Tikal está orientada com tamanha precisão que seus ângulos coincidem com o movimento do Sol em momentos específicos do ano, como nos dias do equinócio. Já pensou como esses feitos poderiam ser possíveis sem as tecnologias modernas? Arqueólogos acreditam que os maias utilizaram sistemas complexos de observação do céu e cálculos matemáticos para alcançar tamanha precisão. À medida que os pesquisadores estudam essas pirâmides, descobrem que suas estruturas internas contêm muitas câmaras e túneis, que, segundo se acredita, eram utilizados para fins rituais. Em uma dessas câmaras foram encontrados restos de sacrifícios, incluindo ossos de animais e vasilhas de cerâmica usadas nos rituais. Mas o que é ainda mais impressionante? Algumas dessas vasilhas estão decoradas com imagens que contam histórias sobre deuses e heróis, oferecendo-nos uma visão da mitologia da época. A Pirâmide 3, conhecida como a Terceira Pirâmide, possui uma forma e estilo arquitetônico únicos, que se destacam dos outros edifícios na região. Ela foi construída de maneira que suas laterais refletem a luz solar em momentos específicos do dia, criando um efeito mágico e atraindo a atenção tanto dos moradores locais quanto dos visitantes. Pesquisas indicam que, em algum momento, Tikal abrigava até 100.000 pessoas e era o centro do comércio e da cultura maia. Mas como uma cidade tão grandiosa poderia ter sido abandonada? A resposta está nas descobertas arqueológicas, que mostram que mudanças climáticas e esgotamento dos recursos poderiam ter desempenhado um papel crucial no declínio da civilização. É impressionante que muitas pirâmides ainda permaneçam inexploradas e escondidas sob densas matas de selva, aguardando que alguém desvende seus mistérios. Em uma dessas pirâmides, os pesquisadores encontraram vestígios de práticas rituais antigas, que incluíam o uso de plantas raras, conhecidas apenas pelos xamãs locais. Essa informação nos oferece uma janela para um mundo onde religião e natureza se entrelaçam em um todo, e onde cada árvore, cada planta tinha seu significado. A importância dessas pirâmides não se limita apenas à sua beleza arquitetônica. Elas são a chave para entender a complexa estrutura social e as crenças dos maias. Você ficará surpreso ao descobrir que, mesmo milhares de anos após o declínio de Tikal, essas pirâmides continuam a inspirar pesquisadores e turistas que buscam desvendar seus enigmas. Com cada novo achado nesse local antigo, nos aproximamos de uma compreensão de como viviam e pensavam as pessoas que construíram essas grandiosas estruturas. Entre os enigmáticos artefatos da antiga Mesoamérica, os olmecas ocupam um lugar especial. As cabeças olmecas, que pesam até 40 toneladas, são verdadeiras obras de arte. Esculpidas em basalto, essas gigantescas esculturas de pedra representam rostos humanos com traços incrivelmente detalhados. É surpreendente que ainda não se saiba exatamente como os antigos olmecas conseguiram criar essas massivas obras de arte. Imagine que cada bloco de pedra usado para essas cabeças poderia pesar tanto quanto um caminhão inteiro.
Alguns pesquisadores sugerem que para seu transporte foram usadas complexos sistemas de rodas e troncos de madeira, mas nenhum método foi definitivamente confirmado. Essas cabeças, que têm mais de 3 metros de altura, possuem características marcantes: narizes largos, lábios grossos e olhos grandes, o que as torna únicas entre outras culturas antigas. Mas o que é ainda mais surpreendente é a hipótese de que esses rostos poderiam representar governantes ou até mesmo deuses, levantando a questão de como os Olmecas viam sua identidade e poder. Agora, imagine que alguns pesquisadores até sugerem a possibilidade de influências africanas na cultura olmeca, mas até agora não há provas sérias que possam confirmar isso. Isso abre ainda mais perguntas. Como poderia haver uma ligação entre duas culturas tão distantes? E o mais intrigante, algumas cabeças têm traços que lembram rostos africanos, o que gera debates e teorias sobre possíveis rotas marítimas ou migrações. Mas como os olmecas conseguiam pedra para suas cabeças? Sabemos que o basalto usado para sua criação estava a mais de 100 quilómetros dos locais onde essas esculturas foram encontradas. Isso coloca em dúvida os métodos pelos quais os antigos mestres poderiam transportar esses blocos tão pesados e volumosos. Atualmente, existem mais de 70 cabeças encontradas e cada uma possui detalhes e características únicas, tornando-as ainda mais fascinantes. Algumas delas têm capacetes ou chapéus, o que pode indicar uma relação com práticas rituais. Mas o que é ainda mais surpreendente? Os pesquisadores encontraram sinais de processamento que indicam que cada cabeça poderia ter sido criada por diferentes mestres, tornando cada uma delas única. Como os olmecas decidiam a forma e os detalhes de cada escultura? Isso permanece um mistério, e cada nova análise nos leva a questionar o papel dessas cabeças na sociedade olmeca. Talvez elas fossem usadas em rituais ou como símbolos de status, mas o que é mais impressionante é que seu verdadeiro propósito ainda é desconhecido. Cada descoberta relacionada a essas cabeças abre novos horizontes para pesquisas, fazendo-nos refletir sobre o quanto ainda não entendemos a cultura e a arte dos olmecas. Palenque, localizado no coração das selvas mexicanas, é uma das cidades mais misteriosas da civilização maia. Quando arqueólogos exploraram os restos dessa antiga cidade, encontraram um templo que os impressionou não apenas pela sua arquitetura esplêndida, mas também pelo que estava oculto dentro. Imagine uma tumba em forma de nave espacial que faz pensar que os maias poderiam ter sido mais avançados do que jamais imaginamos. Dentro desse templo foi encontrada uma urna funerária com a imagem de um homem em uma pose estranha, com os braços levantados e a cabeça inclinada para trás, como se estivesse se preparando para um voo. Essa imagem ainda gera debates entre cientistas e entusiastas da história. Existe até um termo, astronauta maia, que descreve essa figura, e alguns acreditam que não é outra coisa senão a representação de um antigo homem interagindo com seres extraterrestres. Mas como isso poderia ter acontecido? Como os maias que viveram há mais de 1000 anos poderiam ter representado algo que parece ser uma moderna concepção de viagens espaciais? Pesquisas mostram que Palenque era um importante centro cultural e político, com profundos conhecimentos em astronomia e matemática. A cidade é famosa por suas finas esculturas e hieróglifos, que contam sobre a vida dos governantes e sua origem divina. Um dos governantes mais conhecidos foi Pakal, o Grande, que reinou no sétimo século depois de Cristo, e segundo se acredita foi sepultado nesse templo misterioso. Sua tumba foi cercada por complexos rituais e seu conteúdo ainda causa admiração. A urna funerária onde descansa Pakal pesa cerca de 120 quilos e é adornada não apenas com imagens, mas também com símbolos enigmáticos que ainda não foram decifrados. Quando olhamos para ela, inevitavelmente surge a pergunta: o que exatamente os maias queriam transmitir? Dentro da tumba, arqueólogos encontraram outros artefatos, como joias de ouro e cerâmicas, que indicam um alto nível de habilidade e expressão artística. Imagine como esse lugar era em sua época. Cores vibrantes, padrões complexos e elementos grandiosos que criavam uma atmosfera de santidade e poder. Mas isso ainda não é o mais estranho. Dentro do templo foram encontrados outros elementos misteriosos, como imagens que, segundo alguns pesquisadores, poderiam representar algo além de simples símbolos divinos. Isso pode ser uma evidência de que os maias possuíam conhecimentos que ainda não compreendemos. Alguns pesquisadores até sugerem que essas imagens poderiam estar relacionadas a eventos astronómicos, como eclipses solares e lunares, o que destaca sua profunda conexão com a natureza e o cosmos. Mas espere, ainda não é tudo. Em Palenque foram encontrados não apenas imagens, mas também elementos arquitetônicos que colocam em dúvida as tradições sobre como eram construídos os templos antigos. Alguns deles têm construções tão complexas que até hoje não há consenso sobre como os maias conseguiram erguê-los. Como eles alcançaram esse nível de maestria na construção, que parece impossível para as tecnologias da época. Nesse contexto, Palenque se torna não apenas uma cidade, mas uma verdadeira laboratório para historiadores e arqueólogos que continuam a desvendar seus mistérios.
À medida que novas tecnologias como a varredura a laser nos permitem explorar os cantos mais ocultos desses antigos edifícios, descobrimos que Palenque guarda ainda mais mistérios do que poderíamos imaginar. E esse lugar continuava a atrair pesquisadores que desejam desvendar seus enigmas. Interessante é que muitos pesquisadores observam que as imagens na urna funerária podem estar relacionadas à concepção de tempo e espaço, abrindo novos horizontes para a compreensão da cultura maia. Mas você sabia que o mais impressionante é que alguns cientistas afirmam que isso pode indicar que os maias possuíam conhecimentos sobre o cosmos que foram perdidos para nós ao longo dos séculos? Na Ilha de Páscoa, localizada a milhares de quilómetros do continente mais próximo, estão localizados os enigmáticos gigantes de pedra conhecidos como Moai. Essas estátuas, com até 10 metros de altura e pesando até 800 toneladas, parecem guardiões observando o vasto mar. Imagine que cada uma dessas figuras não possui apenas uma aparência majestosa, mas também esconde mistérios que ainda não foram desvendados. Como os antigos habitantes da ilha conseguiram transportar tais blocos maciços? Alguns pesquisadores sugerem que eles utilizaram um sistema com trenós de madeira, enquanto outros acreditam que as estátuas poderiam caminhar sozinhas, equilibrando-se em suas pernas. E agora o mais enigmático. Sob a terra, algumas estátuas escondem corpos que foram descobertos apenas nas últimas décadas. Essas descobertas levantam mais perguntas do que respostas. Como as estátuas foram criadas e quais significados elas tinham para os habitantes? Pesquisas científicas mostram que na ilha existia uma cultura única que se desenvolveu em isolamento, longe da influência de outras civilizações. Por exemplo, os ilhenses desenvolveram sistemas agrícolas complexos que lhes permitiam sobreviver com recursos limitados, o que é confirmado por achados arqueológicos, como os restos de campos antigos e aquedutos construídos com pedras locais. Mas isso não é tudo. Apesar do isolamento, na ilha existiam aspectos surpreendentes da estrutura social, incluindo sistemas de clãs e rituais dedicados à veneração dos antepassados, o que realmente destaca sua singularidade. Mas se você pensa que é tudo, saiba que o próprio processo de criação dos Moai, como se presume, era parte de um ritual que incluía tanto trabalho físico quanto práticas espirituais. Pesquisas recentes mostram que as estátuas não eram apenas monumentos, mas também símbolos de poder e status, o que poderia influenciar a hierarquia social da ilha. E aqui começa o verdadeiro mistério. Na ilha foram encontrados não apenas estátuas, mas também restos de sacrifícios, que indicam que a cultura dos Moai poderia estar relacionada a rituais ligados à fertilidade e proteção. Sabe o que é ainda mais chocante? De acordo com algumas fontes, no momento do contato europeu no século XVII, na ilha viviam apenas cerca de 4.000 pessoas, o que coloca em dúvida a possibilidade de criação e transporte dessas gigantescas estátuas. E nesse contexto surge a pergunta: como um grupo tão pequeno poderia criar uma cultura tão complexa e monumentos únicos? As pesquisas mostram que mudanças climáticas e esgotamento dos recursos poderiam ter desempenhado um papel na sorte do povo Rapa Nui, forçando-os a procurar novos caminhos de sobrevivência. Mas isso é apenas a ponta do iceberg, pois dentro dessa cultura há ainda muitos mistérios. Por exemplo, você sabia que algumas estátuas foram instaladas de modo a olharem para seu povo e não para o mar? Isso levanta perguntas interessantes sobre o significado do posicionamento dos Moai por seus criadores. O que você acha que passava pela mente deles enquanto trabalhavam na criação desses gigantes de pedra? E enquanto você se pergunta sobre isso, vale notar que os trabalhos de pesquisa e restauração da Ilha de Páscoa continuam até hoje, abrindo novos horizontes para a compreensão dessa cultura fascinante. A Vale da Morte nos Estados Unidos não é apenas um dos lugares mais quentes do planeta, mas também o lar dos enigmáticos pedras rastejantes. Imagine uma vasta deserto, onde no fundo de um lago seco, que um dia estava cheio de água, há pedras com peso de várias dezenas de quilogramas. Essas pedras não estão apenas paradas no lugar, elas se movem, deixando longos rastros na areia. Isso mesmo, você não leu errado. Essas pedras, que parecem ser apenas grandes pedras, são capazes de se mover sem uma causa aparente. O fenômeno foi mencionado pela primeira vez no início do século XX, quando observadores notaram que algumas pedras mudavam de posição ao longo do tempo. Em 2000, um grupo de cientistas liderado pelo professor Ryan Cavanaugh, da Universidade de Las Vegas, decidiu investigar esse mistério. Eles instalaram câmaras especiais para monitorar o movimento das pedras em tempo real. No final, conseguiram registrar como algumas pedras se moviam até 30 metros de uma vez. Mas há um detalhe: os cientistas ainda não conseguem explicar exatamente como isso acontece. Uma das teorias sugere que o movimento das pedras está relacionado à formação de uma camada de gelo na superfície do lago seco, que ao derreter, permite que as pedras deslizem pela areia sob a ação do vento. Mas isso é apenas parte da explicação. Quando a temperatura sobe e o gelo começa a derreter,
O vento e a força da gravidade podem desempenhar um papel no movimento dessas pedras, mas isso não é o mais estranho. Durante as pesquisas foi descoberto que algumas dessas pedras deixam rastros que podem ter até 9 centímetros de largura e até 50 metros de comprimento. Isso não são apenas arranhões leves. São verdadeiras valas que claramente mostram que as pedras se movem com uma certa força. Além disso, os cientistas descobriram que no fundo da Vala da Morte não há apenas pedras, mas também outros objetos enigmáticos, incluindo pequenas bolinhas de argila que também se comportam de maneira estranha. Elas podem rolar e rolar, deixando rastros que são difíceis de explicar. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Um dos descobertas mais interessantes é que essas pedras podem se mover não apenas sozinhas, mas também em grupos inteiros. Algumas delas aparentemente formam colônias, onde um grupo de pedras se move juntas, como se tivessem combinado um movimento conjunto. Como isso é possível? Os pesquisadores sugerem que isso pode estar relacionado a mudanças nas condições climáticas que afetam cada pedra individualmente. E agora imagine isso. Na Vale da Morte, além das pedras, há uma variedade impressionante de seres vivos que se adaptaram às condições rigorosas. Por exemplo, aqui vivem lagartos que conseguem sobreviver a temperaturas de até 50 graus Celsius. E o mais absurdo? Neste lugar já foram registrados recordes de temperatura. Em 1968, foi registrada uma temperatura de 66 graus. Isso não é apenas calor, é um verdadeiro teste para a vida. Mas voltando às pedras, Embora alguns aspectos de seu movimento tenham sido explicados, muitas perguntas permanecem sem resposta. Quais são os mecanismos exatos que levam a esse fenômeno? Como as pedras determinam a direção de seu movimento? Os cientistas continuam suas pesquisas e, quem sabe, talvez em breve descobramos mais fatos surpreendentes sobre a Vala da Morte. A pirâmide em Cholula, México, possui um volume que supera até mesmo a famosa pirâmide de Quéops, no Egito, e representa uma verdadeira enigma arqueológico. imagine só, ao longo dos séculos, os moradores locais consideravam-na apenas uma colina, onde se encontra a Igreja de São Francisco de Assis. Esta igreja, construída por colonizadores espanhóis no século XVI, era parte dos esforços para cristianizar a população local e simbolizava uma tentativa de fechar a ferida do culto local, que existia aqui muito antes da chegada dos europeus. Mas como este lugar conseguiu esconder sua verdadeira natureza por tanto tempo? As escavações subterrâneas iniciadas na metade do século XX revelaram uma construção antiga que impressiona pelo tamanho e pela complexidade. A pirâmide consiste em vários níveis e sua base tem 166 metros de largura, tornando-a a maior pirâmide do mundo em volume. Ela foi construída com uma mistura de pedra vulcânica e argila, que lhe dá uma incrível resistência. Mas isso não é tudo. Os arqueólogos encontraram não apenas a pirâmide, mas também os restos de numerosos templos e plataformas para rituais, indicando uma vida religiosa complexa dos povos antigos que habitavam essa região. Sabia que essa pirâmide poderia ter sido usada para observações astronómicas? Os cálculos mostram que sua orientação corresponde a fenômenos astronómicos importantes, como os equinócios e os solstícios. Se você acha que isso é tudo, espere. Dentro da pirâmide, os arqueólogos descobriram uma rede complexa de túneis e câmaras, que supostamente eram usadas para armazenar objetos rituais e possivelmente até mesmo como locais de sepultamento. E aqui começa o verdadeiro mistério. Os cientistas acreditam que sob Cholula pode haver muitas outras pirâmides e construções esperando para serem descobertas. Por exemplo, até agora, apenas uma pequena parte do volume total foi escavada, e cada nova descoberta pode mudar nossa compreensão da civilização que existia aqui há mais de 2000 anos. Existem teorias de que Cholula era uma das maiores cidades da antiga Mesoamérica, comparável a Tenochtitlan, a capital dos astecas. No entanto, ao contrário de outras culturas, cujas arquiteturas eram voltadas para a construção de templos altos, os cholultecas optaram por formas mais largas e baixas, claramente demonstrando seu enfoque único na arquitetura e na cultura. Mas isso ainda não é tudo. Cerca de 30% da pirâmide permanece não escavada e pode haver maravilhas ainda não vistas por olhos humanos. A questão é, quantos fatos surpreendentes sobre Cholula ainda esperam ser descobertos? Pois mesmo agora, quando pensamos que sabemos quase tudo sobre este lugar, cada novo dia pode trazer novas descobertas e enigmas. Na altitude superior a 2.700 metros, localiza-se a fortaleza de Ollantaytambo, e suas escadas em degraus impressionam não apenas pelo tamanho, mas também pela perfeição da construção. Imagine, paredes feitas de grandes blocos de pedra que aparentemente não poderiam ser erguidos a tamanha altura. No entanto, os Incas conseguiram realizar essa tarefa, e até hoje permanece um mistério como exatamente eles o fizeram. Alguns pesquisadores sugerem que as pedras poderiam ter sido moles durante o processamento, o que facilitava a modelagem. O que é mais estranho?
Nas escadas da fortaleza podem ser vistas marcas que sugerem que os blocos de pedra poderiam ter sido esculpidos enquanto ainda não estavam completamente endurecidos. Essa hipótese levanta muitas perguntas. Como os incas poderiam processar tais grandes pedaços de rocha e quais tecnologias eles usavam para isso? As paredes da fortaleza atingem 37 metros de altura e são compostas por blocos que variam de algumas toneladas até mais de 20. É interessante notar que, mesmo assim, é quase impossível inserir uma lâmina entre eles, o que atesta a habilidade dos construtores. Como eles conseguiam erguer tamanhas massas a tamanha altura? Em Ollantaytambo também foram preservadas escadas que eram usadas para a agricultura, e seu sistema de irrigação era tão eficiente que permitia aos incas cultivar diversas culturas nos declives das montanhas. Isso criava um contraste impressionante com as áreas desertas ao redor, onde a vida era muito mais difícil. Mas isso não é tudo. Na fortaleza foram encontrados restos de templos e praças, que, segundo se presume, eram usadas para rituais religiosos. Um desses templos, dedicado ao deus do Sol Inti, chama a atenção por seu estilo arquitetônico e localização. Ele é construído com pedras perfeitamente polidas e suas paredes resistiram ao teste do tempo. Quantos anos você acha levaram aos Incas para criar uma estrutura tão grandiosa? Considera-se que Ollantaytambo poderia ter sido construída em algumas décadas, mas a data exata não é conhecida. Pesquisadores continuam a estudar a fortaleza e cada nova escavação causa espanto. Mas o que é ainda mais surpreendente? Ollantaytambo não servia apenas como base militar, mas também como um importante centro cultural, onde se cruzavam as rotas comerciais. As pedras usadas na construção foram extraídas de minas próximas, e sua transporte até o local da fortaleza deixa muitos perplexos. Como os incas conseguiam realizar essa tarefa em condições de terreno montanhoso, onde cada passo poderia ser perigoso? Existem especulações de que eles usavam sistemas de cordas e plataformas de madeira, mas não há provas concretas disso. A fortaleza está cheia de mistérios, e cada novo achado destaca sua unicidade. Alguns pesquisadores até falam sobre possíveis observações astronómicas feitas pelos incas a partir de suas paredes. Imagine que nas mesmas escadas as pessoas poderiam observar o céu noturno e registrar eventos importantes em suas vidas. Como isso influenciava sua cultura e religião? Cada elemento da fortaleza carrega uma história e um mistério esperando ser revelado. É interessante notar que alguns blocos têm formas que lembram objetos e símbolos significativos para os incas. Diante de toda essa grandiosidade, vale refletir. Quais segredos ainda estão escondidos em Ollantaytambo? Cada pedra, cada escada pode contar sua própria história, e talvez um dia consigamos desvendar esses antigos mistérios. Enquanto continuamos a explorar esse lugar enigmático, apenas podemos especular sobre quais novos achados podem mudar nossa compreensão da civilização Inca. No coração do México, em uma planície onde outrora fervia a vida, encontra-se Teotihuacan, um mega-cidade imenso, cujas dimensões e arquitetura ainda hoje impressionam. Imagine uma cidade onde uma praça de 30 quilómetros quadrados estava repleta de grandiosas construções, incluindo a Pirâmide do Sol e a Pirâmide da Lua, erguidas há muitos séculos. A altura da Pirâmide do Sol atinge 60 metros, e ela é quase do mesmo tamanho que a maior pirâmide do Egito, a de Quéops. Sabia que a população de Teotihuacan poderia chegar a 100 mil pessoas? Isso faz dele um dos mais densamente povoados cidades da antiguidade. No entanto, há um fato interessante. Ninguém sabe quem exatamente construiu essa cidade maravilhosa. Arqueólogos acreditam que Teotihuacan foi criado por tribos locais, mas não há provas claras sobre seus construtores. Isso só aumenta o mistério, pois a cidade foi abandonada muito antes da chegada dos astecas, que apenas descobriram suas ruínas e começaram a venerá-la como um lugar sagrado. Mas o que é ainda mais intrigante é que as proporções arquitetônicas de Teotihuacan têm uma semelhança impressionante com as pirâmides egípcias. Por exemplo, a altura da Pirâmide do Sol e sua base formam uma proporção semelhante àquela usada no Antigo Egito. Isso levanta discussões. Poderiam duas culturas tão diferentes, localizadas em extremos opostos do mundo, ter chegado a soluções arquitetônicas tão semelhantes independentemente uma da outra? Em Teotihuacan, também se podem encontrar outros elementos interessantes, como a chamada Estrada dos Mortos, com cerca de 1800 metros de comprimento, ao longo da qual há muitos templos e edifícios residenciais. Arqueólogos descobriram que essa estrada é pavimentada com blocos especiais que criam uma acústica única. Até um sussurro em uma extremidade da estrada pode ser ouvido na outra. E aqui começa o verdadeiro mistério. Foram encontrados vestígios de que os habitantes de Teotihuacan realizavam sacrifícios rituais. Em particular, arqueólogos encontraram restos de pessoas e animais, o que novamente levanta questões sobre a cultura e os cultos desses misteriosos construtores. E o que é ainda mais chocante? Em anos recentes, pesquisadores descobriram que sob as pirâmides podem estar escondidas estruturas adicionais que podem mudar significativamente nossa compreensão de Teotihuacan.
Por exemplo, em 2020 foram realizadas pesquisas subterrâneas que revelaram a existência de câmaras cheias de mercúrio. Isso pode indicar que em Teotihuacan eram realizados rituais complexos relacionados ao culto da água e das forças subterrâneas, adicionando mais um nível de mistério a essa cidade antiga. Quantas ainda mais enigmas essa cidade única esconde? E poderia ela realmente ter sido o centro de uma civilização que existiu muito antes de todas as culturas conhecidas? As cavernas de Porto Rico não são apenas formações naturais, mas verdadeiros depósitos de mistérios e lendas. Imagine que nestes labirintos subterrâneos, que se estendem por dezenas de quilómetros, estão escondidos petroglifos, esculpidos pelas mãos dos antigos habitantes, que deixaram suas marcas nas pedras há cerca de 1000 anos. As entradas das cavernas, como um ímã, atraem não apenas turistas, mas também pesquisadores, experientes em enigmas que essas paredes guardam. Os moradores locais acreditam que as cavernas são portais para outros mundos, lugares onde se escondem os espíritos dos antepassados e povos subterrâneos, sobre os quais se contam lendas. O mais fascinante é que esses povos subterrâneos, segundo os boatos, possuíam conhecimentos que superavam todas as civilizações conhecidas. Arqueólogos, ao realizar escavações, encontram vestígios dessas culturas misteriosas, que não se encaixam nos marcos históricos conhecidos. Nas paredes das cavernas pode-se ver imagens que não têm paralelo em nenhuma das culturas pré-históricas conhecidas. Por exemplo, na caverna de Camui foram encontrados símbolos semelhantes a animais que não existiam na região. Como isso é possível? Esses símbolos possivelmente faziam parte de rituais que os antigos povos realizavam para se comunicar com os mundos além. Cientistas afirmam que alguns desses petroglifos podem conter mapas astronómicos que mostram como os antigos habitantes se orientavam no céu noturno. Mas isso não é tudo. Segundo as lendas locais, nessas cavernas vivem espíritos que podem levar as pessoas aos tesouros, mas apenas aqueles de coração puro podem vê-los. Arqueólogos estudam ativamente o local para entender como esses mitos se entrelaçam com a realidade. Por exemplo, na caverna Rio Camui foram encontrados restos de pessoas com características incomuns, não típicas da população local. Eles poderiam pertencer a uma civilização sobre a qual ainda nada sabemos. Assim, nas cavernas de Porto Rico, além da beleza da natureza, há um mundo inteiro de enigmas esperando ser descoberto. Uma das descobertas mais intrigantes são os restos de amuletos misteriosos, que, segundo os pesquisadores, eram usados para se comunicar com os espíritos da natureza. Esses artefatos podem dar uma ideia de como os antigos interagiam com o mundo ao seu redor. Especialistas sugerem que exatamente nesses lugares poderiam ter surgido os primeiros conceitos de religião e espiritualidade, que depois se desenvolveram em outras culturas. Agora imagine que essas cavernas se tornaram um lugar de peregrinação para pessoas de todos os cantos do mundo, que buscam tocar o legado antigo e sentir a conexão com as civilizações passadas. Nas cavernas de Porto Rico, a história não apenas se preservou, ela vive, respira e espera que alguém possa decifrar seus sinais misteriosos. Cientistas ainda não conseguem explicar exatamente como essas comunidades poderiam ter existido em um lugar tão remoto e de difícil acesso. Essas cavernas não apenas guardam artefatos, mas também guardam em si muitos questionamentos aos quais ainda precisamos encontrar respostas. Por exemplo, como os antigos povos poderiam criar desenhos tão complexos com ferramentas primitivas? Em esses lugares enigmáticos, cada canto pode contar sua história, e cada descoberta abre novos horizontes para as pesquisas. O templo de Quetzalcoatl, em Chichén Itzá, não é apenas uma estrutura arquitetônica, mas uma verdadeira enigma envolto em mitos e lendas. Dizem que foi construído em uma noite com a ajuda de forças sobrenaturais. Imagine como blocos de pedra, cada um pesando até 30 toneladas, foram colocados em perfeita ordem, criando uma estrutura que ainda hoje impressiona arquitetos e historiadores. Mas o mais fascinante ocorre no dia do equinócio de primavera. Anualmente, exatamente nesse período, uma cobra desce pela escada do templo, uma ilusão de luz e sombra, que os antigos arquitetos calcularam com impressionante precisão. Como é possível? Na verdade, durante o nascer do sol, as sombras dos cantos da escada e das saliências criam a ilusão de uma cobra descendo pela pirâmide. Essa ilusão óptica ocorre devido à construção, que utiliza 31 degraus, cada um simbolizando um dos dias do calendário, e nesse momento fica visível como a vida e a luz se unem em um só. O templo de Quetzalcoatl não servia apenas como um local de adoração, era um observatório astronômico, onde os sacerdotes observavam os movimentos dos corpos celestes. Sabia que sua orientação coincide exatamente com a direção de importantes eventos astronómicos? Isso faz com que pareça que os antigos maias não eram apenas construtores, mas também verdadeiros cientistas de sua época. Cada elemento do templo está carregado de significado. Por exemplo, sua fachada é adornada com entalhes representando seres mitológicos e cenas dos mitos de Quetzalcoatl, o deus do vento e da sabedoria.
Incrivelmente, mesmo após muitos séculos, as soluções arquitetônicas utilizadas na construção continuam a causar admiração. As paredes do templo têm uma acústica perfeita, permitindo que os sons se propaguem por toda a área. Mas isso não é tudo. Debaixo da terra, nas profundezas de Chichén Itzá, foram descobertas rios subterrâneos e cavernas secretas, dos quais os maias tinham conhecimento e utilizavam em seus rituais. Essas fontes de água subterrâneas eram sagradas e consideradas portais para o mundo dos deuses. O que nos espera a seguir nesse lugar fascinante? A complexidade e a maestria com que foram construídos esses templos colocam em dúvida até que ponto realmente conhecemos a civilização maia. Além disso, os arqueólogos continuam a encontrar novos artefatos que revelam os mistérios do passado, e cada descoberta contribui para a compreensão da cultura que deixou uma marca tão profunda na história da humanidade. Muitos desses monumentos, como as linhas de Nazca e o Círculo de Serpente, realmente possuem dimensões impressionantes e construções complexas que impressionam a imaginação. Por exemplo, as linhas de Nazca se estendem por mais de 300 quilómetros, e sua criação exige um esforço colossal e conhecimento em astronomia, geometria e arquitetura. Agora, imagine como povos antigos, sem as tecnologias modernas, criavam imagens que só podem ser vistas do alto. Mas isso não é tudo. O Círculo de Serpente, localizado no México, era utilizado para rituais relacionados com a água, e sua forma poderia estar ligada a crenças antigas nas forças da natureza. É fascinante que muitos desses objetos não apenas existem, mas também são oficialmente reconhecidos como patrimônio histórico pela Unesco, mas seu verdadeiro propósito permanece um mistério. Por exemplo, Tiwanaku, na Bolívia, com suas estruturas de pedra monumental e plataformas gigantes, continua a causar debates entre cientistas sobre como foi construída e como foi utilizada. Sacsayhuaman, com seus blocos de pedra pesando várias centenas de toneladas, continua a ser objeto de admiração e estudo, pois esses blocos são perfeitamente ajustados uns aos outros sem o uso de argamassa. Quanto a Tikal, suas pirâmides se erguem a mais de 50 metros e representam não apenas conquistas arquitetónicas, mas também importantes observatórios astronómicos que permitem monitorar o movimento de corpos celestes. As cabeças olmecas, esculpidas em basalto, pesam até 20 toneladas e são um enigma, pois sua origem e objetivos ainda são desconhecidos até mesmo pelos pesquisadores modernos. Palenque, com sua arquitetura refinada e relevo cativante, guarda muitos mistérios, incluindo o sepultamento do governante Pacal, cujo sarcófago com hieróglifos enigmáticos continua a gerar perguntas sobre sua vida e morte. E claro, os moais na Ilha de Páscoa, essas estátuas gigantes esculpidas em tufo vulcânico, que atingem 3 metros de altura e pesam até 40 toneladas, continuam a ser um símbolo de mistério, pois ainda não se sabe como foram transportadas pela ilha. Cada um desses objetos não é apenas um monumento, mas uma verdadeira biblioteca de conhecimento, guardando muitas histórias, práticas culturais e crenças. Mas você sabia que mesmo hoje, apesar de todos os estudos e descobertas, eles continuam a guardar mais mistérios do que respostas? Todo ano, cientistas descobrem novos fatos que colocam em dúvida nossas ideias sobre as civilizações antigas e seus feitos. Por exemplo, descobertas recentes mostram que alguns desses monumentos poderiam estar relacionados não apenas com rituais religiosos, mas também com complexas estruturas sociais e rotas comerciais. Tudo isso nos faz refletir. O que mais pode estar escondido sob as camadas dos séculos?